Mais uma informação que é importante, né? A semana que vem começa a reunião do Foro de São Paulo, que é composto por organizações da esquerda latino-americana, em geral da esquerda mais moderada, né? Nós, PCO, nunca aderimos ao Foro de São Paulo, nós sempre observamos de fora isso daí. Quando ele foi criado, nós estávamos dentro do PT, e quando nós saímos do PT, nunca requisitamos nenhuma filiação ao Foro de São Paulo. Mas, né, nessa edição do Foro de São Paulo, o PCO foi convidado a participar pelo governo da Venezuela, e nós estaremos presentes na reunião do Foro de São Paulo, porque para nós é um momento de uma importância muito grande, principalmente em função dessas coisas que eu acabei de relatar. Existe uma importante ofensiva golpista contra a Venezuela, existe a ameaça militar contra o Irã, né? Os norte-americanos, inclusive, tiveram ações agressivas no Golfo de Hormuz essa semana, né? Existem vários setores dentro dos Estados Unidos, dentro do aparato do imperialismo norte-americano, praticamente exigindo uma guerra contra o Irã. Intua-se o embargo econômico contra a Venezuela e principalmente contra Cuba, na tentativa de asfixiar totalmente qualquer manifestação de independência política desses países diante do imperialismo, né? Essa questão, para nós, é uma questão central, né? Nós não podemos desvincular de forma nenhuma a luta política que nós estamos travando no Brasil contra a extrema-direita, contra o golpe de Estado que foi realizado e o processo que ele deu lugar, né, de transformação do país numa ditadura cada vez mais escancarada. Nós não podemos dissociar esse processo dos acontecimentos internacionais. O que os venezuelanos estão sofrendo, nós brasileiros estamos sofrendo de uma outra forma, mas estamos sofrendo e a causa é a mesma, né? A causa são os setores da burguesia desses países que são intimamente associados com o imperialismo norte-americano, o imperialismo mundial, com exceção de Cuba, logicamente, né? Que estão trabalhando para desmantelar regimes políticos que, em alguma medida, maior ou menor, respondem às necessidades populares e não às políticas traçadas pelo imperialismo mundial. Essa luta é decisiva, né? Nós vimos que o golpe em Honduras, que foi o primeiro de uma série de golpes na América Latina, a derrubada através de um conjunto de manobras políticas de caráter golpista do governo Rafael Correa, e outras situações dentro da América Latina, por exemplo, a enorme campanha que levou à derrota do kirchnerismo na Argentina e tudo mais, fortaleceram muito grande a ala direita imperialista, pró-imperialista, né, ou completamente subordinada ao imperialismo, dentro de todos esses países e no conjunto da América Latina. Então, não há como desvincular uma coisa da outra. Uma boa parte da esquerda nacional, ou não, e internacional também, nós temos visto isso, ou não entende o que está acontecendo, não consegue distinguir que há uma luta em curso, né, entre esses setores da esquerda, que é um setor mais moderado da esquerda, a esquerda nacionalista, e o imperialismo, e que a intervenção da classe trabalhadora nessa luta é uma questão de vida ou morte para o futuro da luta da classe trabalhadora e para o futuro desses países. Nós estamos realizando nesse momento aqui, como foi dito pelo companheiro Henrique, a 44ª Universidade de Férias do PCO, né? E nessa Universidade de Férias estamos discutindo o programa de transição. E ali, Trotsky assinala com toda clareza que a importância fundamental, essencial,
da participação dos partidos revolucionários nesse processo de luta contra o imperialismo, né? E nós estamos vivendo nesse momento uma situação extremamente delicada, né, de ofensiva imperialista contra todos os países latino-americanos. E, logicamente, que isso daí se estende para o mundo inteiro. Nós temos que lembrar, né, que da última vez que nós assistimos a esse processo, que foi no final da Segunda Guerra Mundial, esse processo de imperial política, de quase ocupação dos países pelo imperialismo, resultou nas ditaduras militares muito criminosas, muito assassinas, né, muito antipopulares, muito antinacionais, que foram aquelas ditaduras militares dos anos de 1960 e 1970, né, como Pinochet no Chile, a ditadura militar brasileira, a ditadura do general Videla na Argentina, etc. e tal, né? Não é por acaso, né, que o atual presidente do Brasil, o senhor Jair Bolsonaro, ele saia em defesa dessa ditadura, e ele procure se colocar, né, como uma liderança do processo político na América Latina, que Inca, muito mais bem organizada no interior da América Latina do que o imperialismo realizou nos anos de 1950, 60 e 70.